A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo, um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua vida, para a sua edificação. Vamos ao tema de hoje, Gênesis 49. Gênesis 49 registra as bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos. O estudo bíblico de Gênesis 49 também revela que esse é o capítulo da Bíblia Sagrada que relata a morte de Jacó. Isso aconteceu logo após ele ter abençoado a sua descendência. Gênesis 49 começa informando que os eventos relatados neste capítulo se deram após Jacó ter abençoado José e adotado Manassés e Efraim como seus filhos. Está aí em Gênesis 48, pode procurar no canal, você vai ver essa bênção sobre a vida de José e Jacó adotando Manassés e Efraim como seus filhos. Então, o texto bíblico diz que depois dessas coisas, Jacó chamou os seus filhos para que todos se aproximassem para o ouvi-lo. Jacó também disse que ele iria fazer, que o que ele estava para fazer, com que ele iria fazer, eles, através disso, iam saber tudo o que ia acontecer nos dias vindouros, nos dias futuros. Isso significa que as bênçãos proféticas de Jacó compreendiam toda a história da nação de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a vinda do Messias prometido. Glórias a Deus. Portanto, as bênçãos registradas em Gênesis 49 diz respeito ao futuro das 12 tribos de Israel. Mais tarde, essas bênçãos foram renovadas com Moisés, diante da eminente conquista de Canaã. Deuteronômio capítulo 33 vai mostrar essa conquista, né? Gênesis capítulo 49, do versículo 3 ao 15, vai falar sobre as bênçãos sobre os filhos de Lia. Os primeiros 3 filhos de Jacó com Lia, citados profeticamente em Gênesis 49, foram Rúben, Simeão e Levi. Os 3 filhos mais velhos de Jacó já tinham se envolvido em faltas graves, que acabaram por trazer consequências para suas descendências. Rúben, apesar de ser o primogênito, perdeu o direito à primogenitura por ter cometido imoralidade que ofenderam a sua família. Aqui vale lembrar de que Rúben profanou o leito do seu pai quando se deitou com a sua concubina Bila. Consequentemente, a tribo de Rúben não teve qualquer destaque na história subsequente de Israel. Qualquer destaque. Não há nenhuma figura importante na história bíblica que descendeu de Rúben. Nenhum personagem importante. Já Simeão e Levi também foram penalizados por causa dos atos de crueldade. Os 2 irmãos promoveram um verdadeiro massacre em Siquém. Gênesis capítulo 34, aí está no canal, pode procurar, um massacre em Siquém. Assim, a tribo de Simeão acabou se tornando uma das menores tribos de Israel. A menor no segundo censo de Moisés, Números 26, 14, vai falar do censo. A tribo de Simeão não foi citada na bênção posterior de Moisés. E também não recebeu uma herança separada na divisão da terra prometida. E foram dados os descendentes de Simeão
apenas algumas cidades dentro do território de Judá. Josué capítulo 19, do 1 ao 9, pode conferir sobre as cidades de Simeão. Assim como Simeão, Levi também não recebeu o direito a um território próprio na terra prometida. A tribo de Levi foi espalhada pela terra, recebendo cidades nos territórios de outras tribos. Mas, pela graça soberana de Deus, a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para ocupar do culto em Israel. Essa era a ocupação deles. Os levitas, que descendiam da tribo de Levi, se tornaram a tribo sacerdotal. O próximo filho a ser citado, que Jacó citou, o seu próximo filho foi Judá. Gênesis 49, versículo 8, vai citar a tribo de Judá, que se tornou a mais proeminente na sequência da história bíblica. Judá foi comparado por Jacó à figura de um leão. Ele é comparado por Jacó com uma figura de um leão. Essa analogia significava força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, o Messias, Jesus Cristo, também veio da tribo de Judá. Por isso, Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Inclusive, ao abençoar Judá, o patriarca Jacó disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus dedos, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Já apontando para Jesus. A primeira parte desta profecia, obviamente, se refere ao fato de que Judá seria uma tribo real. Já a segunda parte da profecia diz: até que venha Siló, e a ele obedecerão aos povos. Embora seja de difícil interpretação, muitos intérpretes têm entendido que seja uma referência à vinda do Messias, como o governante supremo que reina sobre todos os povos. Aleluia! Glória a Deus! Depois de Judá, Jacó abençoou a Zebulon. Gênesis 49, versículo 13. Tal como na profecia de Jacó, na sequência da história israelita, a tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorriam o seu território. O último filho de Lia a ser abençoado por Jacó é Issacar. A tribo de Issacar foi a tribo mais vigorosa, mas tal como a profecia de Jacó, acabou se sujeitando ao trabalho sérvio. Isso aconteceu quando a tribo de Issacar falhou em expulsar os cananeus do seu território e ainda foi subjugada por eles. Essa situação mudou apenas no tempo dos juízes, sob a liderança de Débora e Baraque. Somente nos tempos de Débora e Baraque. Gênesis 49, do versículo 16 ao versículo 21, vai falar dos filhos, das bênçãos sobre os filhos das servas. Na sequência da narrativa de Gênesis 49, a bênção de Jacó sobre os filhos que ele gerou através das concubinas Bila e Zilpa. Dan foi comparado a uma serpente astuta que derruba inimigos maiores. Gênesis 49, 17. E de fato, foi assim. Com a tribo de Dan, que apesar de pequena, era muito agressiva. O juiz Sansão pertenceu à tribo de Dan.
Depois Jacó abençoou Agade e profetizou sobre os perigos que os seus descendentes seriam expostos. Mais tarde, a tribo de Gade ocupou um território que tinha vizinhos, os Amonitas e os Moabitas, inimigos históricos do povo de Israel. Na bênção sobre Azer, Jacó profetizou sobre a fertilidade do território ocupado por sua descendência. Na sequência, Jacó abençoou Naphtali, comparando a sua descendência a uma gazela solta. A tribo de Naphtali era ágil no aspecto militar. Baraque, por exemplo, era um descendente de Naphtali. Gênesis 49, do versículo 22 ao versículo 27, vai falar das bênçãos sobre os filhos de Raquel. Na parte final das bênçãos registradas em Gênesis 49, temos as bênçãos de Jacó, endereçada a José e a Benjamim, os dois filhos de Raquel, a sua amada Raquel. O primeiro a ser abençoado foi José, que recebeu em lugar de Rúben o direito à primogenitura. Por isso José não se originou apenas uma tribo. Não apenas uma tribo sai de José, mas duas tribos, através de seus filhos Manassés e Efraim. A tribo de Efraim se tornou a mais importante dentre as tribos do norte de Israel. Na bênção sobre José, houve grande referência ao Senhor. Gênesis 49, do versículo 22 ao 26, vai registrar sobre isso. Por fim, Jacó abençoou a Benjamim, comparando sua descendência a um lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim tenha sido uma tribo numericamente pequena, tornou-se importante e conhecida nos tempos bíblicos por sua bravura militar. Saul, o primeiro rei de Israel, pertencia à tribo de Benjamim. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também era descendente desta mesma tribo. Gênesis 49, do versículo 28 ao 32, vai falar das últimas instruções de Jacó. A parte final de Gênesis 49 traz algumas afirmações complementares sobre as últimas instruções de Jacó. O texto bíblico informa que Jacó abençoou seus filhos segundo as bênçãos que lhes cabiam. Depois Jacó externou a sua vontade de ser sepultado junto de seus pais, na caverna comprada por Abraão no campo de Macpela. Ali estavam sepultados seus avós, Abraão e Sara, seus pais, Isaque e Rebeca, e Lia, a sua primeira esposa. Gênesis 49 termina explicando que após Jacó ter dado as últimas instruções aos seus filhos, morreu em sua cama. Gênesis 49, versículo 33 vai mostrar esse episódio. Deus abençoe sua vida, meu irmão. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus se cumprem nas nossas vidas. Todas as bênçãos profetizadas por Jacó na vida dos seus filhos se cumpriram. E tudo que sai da boca de Deus se cumpre. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.